Paz e graça, amado. Deus te abençoe a todos. É um privilégio estar aqui para dar continuidade no nosso ensinamento, interação sobre ah, a perspectiva, a nossa viagem espiritual, a nossa viagem em Deus, não é? Mais na perspectiva de Jacó. Ah, já falamos de muita coisas, já falamos de muita coisa, já. A primeira parte da interação estava mais baseado na perspectiva da nossa viagem em Deus. A segunda parte em que nos encontramos de momento está mais ligado à nossa viagem, mais e mais a viagem, o conceito da viagem, o entendimento da viagem na perspectiva de Jacó. Então, essa é a quarta sessão e na sessão passada estávamos a falar de Berseba. O Berseba é algo que é interessante que nós podemos ver aqui falando sobre o Berseba é que nós iniciamos o entendimento, a interação sobre a viagem na perspectiva de Jacó, falando sobre alguns pontos importantíssimos, muito importante, mas importantíssimo, onde falamos sobre a pessoa de Jacó, as suas origens, onde falamos sobre a definição do nome de Jacó, onde falamos sobre a perspectiva de Deus. Desculpando que diz a pessoa de Jacó, quer dizer, Deus olhando para Jacó que tinha um destino profético grande, poderoso, mas havia alguns impedimentos que não possibilitava que o Jacó conseguisse manifestar quer dizer, os propósitos de Deus ligados à vida dele, esse destino profético poderoso que estava nele. O que é que Deus fez? Deus introduziu Jacó num processo que tinha como finalidade exterminar Jacó, de forma que Israel aparece. Ali é que começamos a ver, entender um pouco o ângulo desse entendimento, olhando para a vida de Jacó, com essa viagem que começou em Padanarão. Acho que para nós que temos tempo, se conseguimos tempo, podemos acompanhar as sessões anteriores, não é? A primeira, a segunda, a terceira, para entendermos melhor e chegar até nessa sessão onde nós estamos agora, onde estamos a falar sobre a sessão onde nós estamos agora, em que estamos a falar sobre a Berseba. E isso é uma das coisas muito importantíssimo. Então, estamos aqui. Hoje, em particular, queremos abordar um outro ponto, porque estávamos a falar de Berseba, explicando que Jacó tinha saído de Padanarão e Deus levou Jacó a entender a necessidade de migrar de Padanarão para a Berseba. Padanarão é o ponto de início da viagem, um contexto que Deus criou, no qual Jacó foi definido durante 20 anos, e 20 anos depois, Deus levou a Jacó a entender que havia necessidade de que ele regressasse na terra natal, na terra do pai, que é simplesmente Berseba. E nós lá explicamos que Berseba quer dizer nada mais, nada menos do que perfeição. Quer dizer, o propósito de Deus era levar Jacó a entender a necessidade de migrar do posicionamento onde ele se encontra para a perfeição. É para dizer que a caminhada em que nós nos encontramos, toda a caminhada em que nós nos encontramos, é uma caminhada que necessita da nossa parte um conjunto de investimento onde nós crescemos, onde nós desenvolvemos e nos tornemos o que Deus sempre tem desejado para nós.
Em particular, hoje, a minha abordagem seria que nós chegamos ao ponto de entender muitas coisas. O que eu desejo é que chegamos a entender que todos nós nos encontramos numa viagem. Como eu estou a dizer, eu tenho falado, é que é uma viagem transformacional. Não é uma viagem física, mas é uma viagem transformacional. É uma viagem onde nos encontramos nesse processo onde há confrontos interiores. Há confronto na nossa pessoa interior, onde há essa mutação do homem interior, onde passamos de um estado para um outro estado. Então, isso assim é o que precisa definir a nossa viagem. E, sendo assim, o que nós podemos ver é que Jacó viajou de Padan Aram e a finalidade da viagem de Jacó é o Berseba. Nós apresentamos Padan Aram e na sessão passada nós apresentamos o Berseba, que são 2 pontos. O ponto inicial, o ponto do início da viagem, e o ponto final, que é o ponto da finalidade. Quer dizer, a viagem começou num ponto que nós definimos como Padan Aram, e essa viagem tem como finalidade, vai acabar num ponto que nós definimos como Berseba, que quer dizer simplesmente a perfeição. Começamos em Padan Aram e vamos acabar a viagem em Berseba. Isso é na perspectiva de Jacó. E o que é que nós conseguimos ver? É que entre Padan Aram e Berseba não é uma linha reita. É para dizer que entre o Padan Aram e o Berseba é um processo contínuo, um processo de confronto, um processo onde passaremos a viver ou passaremos a ver Jacó experimentando, vivendo um conjunto de experiência com Deus. Por quê? Porque Deus quer tirar o Jacó de Padan Aram, onde ele se encontra, mas ele vai passar num conjunto de processo de transformação interior, de forma que quando ele chegar nesse ambiente, nesse contexto que nós definimos como Padan Aram, que o interior dele, de Jacó, o interior dessa pessoa de Jacó, enquadra o ambiente onde ele é chamado a chegar. E quer dizer que Jacó está a viajar agora de Padan Aram e caminhando para Berseba. E o foco da viagem, o propósito da viagem é que ao longo desse processo da viagem, que uma vez que Jacó chega nesse ambiente que é chamado Berseba, ou esse ambiente que é chamado perfeição, que o interior dele seja tão trabalhado, bem trabalhado, que esse interior seja bem preparado e trabalhado, que esse interior consegue enquadrar com o ambiente onde ele é chamado a chegar. Quer dizer, que o interior enquadra com o ambiente que é a perfeição. O interior dele se enquadra com o ambiente que é simplesmente a Berseba. Quer dizer, ele não pode chegar nesse ambiente Berseba sendo Jacó, não. Por quê? Porque o interior dele não vai enquadrar com o ambiente que é a perfeição. Ele não pode chegar nesse ambiente, perceba, sendo coisa usurpador, mentiroso, uma pessoa carnal, não. Quer dizer, quando ele se encontrar nesse ambiente, perceba que é a perfeição,
ele já conheceu uma mutação, uma transformação que fez que a consequência dessa transformação, dessa mutação, faz de que o interior dele enquadra já com o ambiente onde ele está. É isso o foco da viagem, quer dizer, é uma viagem transformacional, é uma viagem de transformação de cada aspecto da nossa vida interior, onde nós estamos a viajar, não uma viagem física, mas é uma viagem espiritual, onde nós passamos a possuir cada vez mais de Deus, onde nós passamos a nos desfazer da nossa natureza interior, onde nós passamos a nos desfazer daquilo que nós somos, onde o eu só fica, onde o nosso ego fica, onde as nossas mentalidades caducadas ficam, onde as nossas mentalidades que não enquadra com o pensamento de Deus fica fora e onde passamos a possuir cada vez mais de Deus, onde passamos a possuir o entendimento, quer dizer, específico ligado ao ambiente onde Deus está nos projetar. Isso sim é o foco dessa viagem. Por quê? Porque é uma viagem transformacional, é uma viagem mutacional, é uma viagem que afeta o nosso interior, uma mutação espiritual do nosso interior. E isso vai fazer que Jacó, caminhando desta forma, ele vai passar em cada fase da aprendizado, de transformação, de forma que uma vez na finalidade dessa viagem, o interior dele consegue enquadrar-se com o ambiente onde ele é chamado a se encontrar. Isso sim é o foco dessa viagem, uma viagem transformacional, uma viagem mutacional. Então, isso é o que vamos desenvolver, é o que estamos a falar nesse preciso momento. E sendo assim, nós podemos ver um ponto interessante aqui. Estamos aqui no livro de Gênesis 32, de 1 a 2. Gênesis 32, 1 a 2. Para nós que já temos as nossas Bíblias, podemos ler Gênesis 32, 1 a 2. A Bíblia diz, Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse, esse é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Mahanaim. Amém? Deu àquele lugar o nome de Mahanaim. Então, eu gostaria de ler mais uma outra versão, sempre nesse livro de Gênesis. Numa outra versão, a Bíblia diz, Jacó deu prosseguimento à sua viagem, estamos no King James, quando os anjos de Deus saíram ao seu encontro. Assim que Jacó os observou, exclamou, este é o campo de Deus, e por isso deu àquele lugar o nome de Mahanaim, dos exércitos. Aqui o que é que nós conseguimos ver? O que nós conseguimos ver aqui é simplesmente um encontro que Jacó teve com o Senhor, um encontro que Jacó teve com o Senhor. O que é que acontece? Quando o Jacó começa a caminhada com a família e a Bíblia diz que ele chega num ponto onde ele vai cruzar vai cruzar com uma outra companhia, quer dizer, o exército dele, quer dizer, ele e a família dele, ou a companhia dele, ele e a família dele, e logo em frente ele vai cruzar com uma outra companhia, um outro exército, que é um exército dos anjos. E ele logo percebe esse exército e ele chama daquele ponto de encontro,
daquele ponto de cruzamento entre o exército dele, o exército dos anjos, ele chama aquele ponto de Mahanaim. Acho que há uma coisa que é interessante que nós precisamos entender e ver, talvez, que é o aspecto profético na pessoa de Jacó. Essa capacidade de olhar e identificar e perceber e definir o que está. Então, isso é uma coisa muito interessante, tendo que não teremos tempo suficiente para podermos abordar sobre o aspecto profético ou sobre o profético. Mas o que nós conseguimos ver aqui é simplesmente essa perspectiva profética na pessoa de Jacó. Essa perspectiva profética na pessoa de Jacó. A capacidade dele de olhar, não somente olhar, ver e identificar simplesmente que essa companhia é a companhia dos anjos. A Bíblia não nos fala de muita coisa se não for dessa parte. Mas uma das coisas que nós podemos ver é o que Jacó vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, ele vai chamar aquele ponto de encontro de Mahanaim. E Mahanaim quer dizer simplesmente o lugar é o lugar onde a ajuda de Deus é o lugar onde a ajuda de Deus intervém. Mahanaim também é o lugar onde a ajuda de Deus chega para nos manter dentro da confiança. A definição da Mahanaim também é o lugar da conexão com a eternidade, sem ver o lugar que está a unir. É esta capacidade que nos permite ser ao mesmo tempo natural e sobrenatural. Mahanaim também quer dizer duas companhias, emergência de dois universos, a companhia de Jacó e a companhia de Deus. O lugar onde Deus te impacta a fim de ir além. Então, nós conseguimos ver aqui Mahanaim como o lugar onde chega a ajuda de Deus. E nós podemos ver que Mahanaim também é o lugar onde Deus, Deus vem e nos mantém dentro da confiança. Vem para nos manter dentro da confiança. E a outra coisa que eu gosto muito nessa perspectiva de Jacó, nesse contexto de Mahanaim, é o lado de ser sobrenaturalmente natural. Por quê? Porque Mahanaim é a conexão com a eternidade sem distinguir o que lhes torna unido. Por exemplo, quando nós olhamos para o céu, um exemplo muito simples, quando nós olhamos para o céu, o céu físico, não é? O que é que nós conseguimos ver? Nós conseguimos ver a mistura do azul, a mistura do branco, das nuvens. E às vezes, a leitura que nós podemos fazer quando nós olhamos é que é difícil que nós chegamos a distinguir onde começa o azul e onde acaba o azul para começar o branco. Quer dizer, é uma sincronização, uma mistura que fica difícil distinguir os dois, porque parece que é o azul misturado com o branco. Então, é algo que eu posso apresentar, mas qual é o entendimento? O entendimento é o seguinte: o entendimento é esse lado onde há a conexão entre a divindade, a conexão com a divindade, a conexão com a eternidade, onde nós podemos estar a funcionar sendo humanos, não é? Sendo humanos, mas manifestar a dimensão da divinidade em nós, onde nós podemos manifestar a eternidade dentro da nossa mortalidade, ou de uma outra forma, onde nós conseguimos ser
quer dizer, quer dizer, sobrenaturalmente natural. Há uma coisa que eu pessoalmente, eu estou a falar de mim, que eu não gosto, esse sentido sacrossantos que às vezes temos, quer dizer, visto ou temos acompanhado ou notado nos nossos ambientes, onde parece que só, não sei, acho que para mim fica mais num ângulo de impressionar, onde chega primeiramente um ministro chega tarde, não somente que ele chegou tarde e pronto, é preciso levar a entender que pronto, ele está espiritual, chega lá, dobra os joelhos e pronto. Esse tipo de, como que eu posso dizer? Esse tipo de atividade, esse lado sacrossanto. Por quê? Porque eu acredito que às vezes não tem muito sentido. Pronto, se for para orar, já oramos em casa, se for para isso, já fizemos em casa, mas eu acredito que há uma necessidade de sermos, da gente permanecer sobrenaturalmente natural. Jesus era espetacular, era um espetáculo sendo natural. Isso é algo incrível, é algo que eu gosto na pessoa de Cristo. Quer dizer, não funcionava como esses sacerdotes, fariseus hipócritas, não, pronto, que procurava mostrar nas pessoas a santidade dele, o funcionamento dele, não. Ele usava o sentido natural da pessoa dele. Quer dizer, ele era tão natural, mas na mesma sobrenatural. Quer dizer, ele manifestava a dimensão sobrenatural dentro da naturalidade dele, dentro do seu natural. Então, eu acredito que o aspecto do Mahanaim, desse conceito do Mahanaim, é um aspecto poderoso que nos leva a entender o sentido em que nós precisamos funcionar. Quer dizer, Deus nos leva num posicionamento, num ponto de viagem, onde somos chamados a funcionar, manifestar a nossa dimensão sobrenatural, não é? Mas dentro da nossa naturalidade, onde nós passamos a ser sobrenaturalmente natural. Quer dizer, eu posso estar com um calção e com uma camisola dentro de um supermercado num final de semana. Isso não faz de mim menos do que eu me encontro, que não faz de mim menos do que se eu me encontro vestido de um fato num púlpito. Quer dizer, não há uma diferença, não porque estou de calção e que tenho menos graça, menos unção, menos poder e que quando eu estou de fato me sinto cheio de poder, cheio de não sei o que, porque quando eu estou com a túnica branca, a túnica vermelha, eu estou mais poderoso, mas não. Acho que isso é muito estúpido, não tem muito cabimento. Por quê? Porque há uma necessidade de entendermos que somos chamados a ser sobrenaturalmente natural. Quer dizer, sobrenaturalmente natural, quer dizer, manifestar o sobrenatural dentro da minha naturalidade. Quer dizer, sendo natural, consigo manifestar a graça de Deus. Sendo natural, consigo manifestar o poder de Deus. Sendo natural, consigo manifestar o poder, a glória de Deus. É isso que Cristo nos mostrou. Ele funcionava como uma pessoa humilde, natural, mas dentro da naturalidade dele, ele manifestava o quê? O sobrenatural. Então, Mahanaim é o grande desafio que nos é chamado a entender, conhecer, onde nós somos chamados a nos tornar sobrenaturalmente natural. Então, essa experiência de Jacó de Mahanaim é uma das maiores experiências onde somos chamados a nos tornar, desafiados a nos tornar sobrenaturalmente natural. Então, irmão, você que está a me ouvir, irmão, você que está a me acompanhar, você precisa mudar a sua perspectiva.
Não é mau chegar na igreja, se ajoelhar, fazer isso, fazer aquilo, mas que não seja algo baseado numa motivação de impressionar só. Isso é infantilidade. Não seja algo baseado numa motivação de chamar a atenção da pessoa. Pronto, isso não tem cabimento e não tem cabimento bíblico. Você estará sempre a funcionar como um fariseu. Então você precisa funcionar como uma estrutura sobrenaturalmente natural e você vai poder manifestar o poder de Deus, a glória de Deus, porque o poder de Deus se manifesta dentro da simplicidade. Que Deus nos abençoe e até a nossa quinta sessão. Então, gosta do nosso vídeo, se inscreve e deixa o seu comentário e nós estaremos sempre disponíveis a poder interagir quando for possível. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima. Obrigado.